18ª reunião ordinária, 26/11/2018. Chamado dos vereadores: Antônio Cassiano Pereira, Danival Roberto Vieira, presente. Denis da Silva Alves, presente. Dilcineide Carvalho, Presente. Domingos César da Silva, Presente. Manuel Flauzino da Silva, Presente. Vanderlei Antônio da Costa, Ausente. Valderlei de Paula, Presente. Tiago Arantes Pires. Presente. Boa noite a todos. Em nome de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a 18ª reunião ordinária do segundo ano da 16ª legislatura. Vamos, neste momento, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. De acordo com as normas regimentais, vamos dar posse do vereador Tiago Arantes Pires, do PE, suplente do vereador José Albino Carvalho Vieira, também do PE. Convido o vereador Tiago Arantes Pires para proferir o juramento. Peço que fique de pé, levante a mão direita e profira o juramento. Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, e exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, sob inspiração do patriotismo, da lealdade e da honra. Assim prometo. Os documentos que eu tinha que apresentar foram apresentados anteriormente, está tudo certinho. Então, declaro empossado o suplente de vereador Tiago Arantes Pires, PE, para substituir o vereador José Albino Carvalho Vieira, devido à cassação do mandato e do cargo, referente ao processo político administrativo número 6 de 2018. O vereador deseja fazer uso da palavra? Não, senhor presidente. Obrigado. Leitura da ata anterior, da reunião ordinária anterior. Ata da 17ª reunião ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Serranos, realizada em 12 de novembro de 2018. Presidente, vereador Danival Roberto Vieira. Secretário, vereador José Albino Carvalho Vieira. Comparecimentos. Presente 7 vereadores. Abertura da reunião. O senhor presidente, havendo o número regimental e invocando o nome de Deus e a honra regimental, declara aberta a 17ª reunião ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Serranos. Apreciação da ata. À disposição dos vereadores, a ata da 16ª reunião ordinária, aprovada a ata. Dada a inexistência da matéria, o presidente encerra a presente reunião ordinária, convocando os senhores vereadores para a 18ª reunião ordinária do segundo ano da 16ª legislatura, no dia 26 de novembro de 2018, no horário regimental. Levante-se a sessão. Do que, para constar, lavou a presente ata, que depois de aprovada será assinada
pelos vereadores participantes da reunião. Vereador Danival Roberto Vieira, presidente. Vereador José Alvim Carvalho Vieira, secretário. Vereador Justineide Carvalho. Vereador Domingos César da Silva. Vereador Manuel Frauzino da Silva. Vereador Vanderlei Antônio da Costa. Vereador Antônio Cassiano Pereira. Em discussão, a aprovação da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, oficiar e assinado. A pedido do vereador Manuel Frauzino da Silva, leitura da ata da reunião extraordinária do dia 23 de novembro de 2018. Ata da 7ª reunião extraordinária do 2º ano da 16ª legislatura da Câmara dos Povos Serranos, realizada em 23 de novembro de 2018. Presidente, vereador Danival Roberto Vieira. Vice-presidente, Vanderlei de Paula. Secretário, vereador José Alvim Carvalho Vieira. Comparecimentos. Presentes 7 vereadores, sendo os seguintes: Danival Roberto Vieira, Denis da Silva Alves, Dilcineide Carvalho, Vanderlei Antônio da Costa, Manuel Frauzino da Silva, Vanderlei de Paula e José Alvim Carvalho Vieira. Abertura da reunião. Senhor presidente, havendo número regimental, invocando o nome de Deus, a honra designada às 20 horas, declaro aberta a 7ª reunião extraordinária do 2º ano da 16ª legislatura da Câmara dos Povos Serranos. Foram feitas orações
apregou-se, chamando-se nominalmente o denunciado José Alvim de Carvalho Vieira e seu advogado, Heitor Serafim Maile, com a AB 67704. Constatou-se as presenças do denunciado José Alvim de Carvalho Vieira e do seu patrono, o nobre Dr. Heitor Serafim Maile. Foi indagado os vereadores presentes e o patrono do processo, patrono do denunciado, Dr. Heitor Serafim Maile, que desejava se manifestar sobre as quais peças do processo queriam que fossem lidas, além das principais. Não houve manifestações das leituras especificadas de peças processuais. A presidência determinou, então, que a leitura dos principais peças do processo, a fim que fossem lidas as seguintes peças: denúncia, defesa inicial do denunciado, depoimento de testemunhas, ata das respectivas audiências, laudo pericial, leitura de petição, alegações finais do denunciado e leitura do parecer final da comissão processante. Novamente foi indagado os vereadores e ao advogado do denunciado se algum desses desejavam que fosse feita a leitura de alguma outra parte ou peça do processo. A resposta de todos foi negativa a essa indagação. Foi franqueada a palavra para cada vereador, para que, por 15 minutos a cada um, fizeram uso da palavra, caso quisesse. Como não houve interesse em manifestação dos vereadores da palavra, foi franqueada a palavra do advogado do denunciado, Dr. Heitor Serafim Maile, OAB 67504, para que fizesse a defesa oral do denunciado José Alvim de Carvalho Vieira, pelo prazo máximo de 2 horas, facultando ao denunciado a utilizar o tempo mencionado também. O advogado cumprimentou com a devida deferência ao presidente da Casa Legislativa, ao assessor jurídico e demais vereadores, aos servidores públicos da Câmara Municipal, procedendo à realização da defesa, sendo que defendeu, alegando que o denunciante fez uma denúncia sem provas merecidas, não pedindo perícia ou vistoria do alegado. A defesa técnica informou que o denunciado é de nula e inepta e que o vereador José Alvim de Carvalho Vieira é inocente. Informou sobre o depoimento do denunciado em várias inconsistências. Mencionou o depoimento da testemunha Celso, indicado pela defesa, que declarou sobre a idoneidade do depoimento denunciado. Também informou o testemunho do senhor Mazinho, que garantiu que foi pago a dívida referente ao funeral. Mencionaram perguntas feitas pelos membros da comissão processante. O senhor vereador Juscelino Carvalho ao denunciado, afirmando que não houve corrupção, desvio de dinheiro, improbidade, etc., por parte do vereador José Alvim de Carvalho Vieira. O patrono reafirma que seu cliente é inocente e que não fez nenhuma ilegalidade. Por final, o patrono rebate o teor do relatório final e menciona que não foi abordado provas do mérito do relatório, afirmando que o denunciado não agiu contra o decoro e com dignidade no caso em tela e é inocente. Encerrando, o patrono pediu para que os vereadores votassem contra o relatório da comissão processante e pela absolvição do denunciado, impugnando pela improcedência da denúncia. O presidente da sessão procedeu à votação nominal conforme a determinação do projeto do Decreto-Lei
201 de 1967 e do Regimento Interno da Casa Legislativa, perguntando sobre o nobre vereador Vanderlei de Paula, seu denunciado José Alvim Carvalho Vieira procedeu com modo incompatível com a dignidade e do decoro do cargo, cometendo infração política administrativa nos termos do artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 67. A resposta foi sim. Segundo, perguntado sobre o vereador Denis da Silva Alves, seu denunciado José Alvim Carvalho Vieira procedeu de modo incompatível com a dignidade e do decoro do cargo, cometendo infração político-administrativas no termo do artigo 7, inciso 3º do Decreto 201 de 1967, a resposta foi sim. Perguntado sobre o vereador Vanderlei Antônio Costa, seu denunciado José Alvim Carvalho Vieira procedeu de modo incompatível com dignidade e do decoro do cargo, cometendo infração política administrativa nos termos dos artigos 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 1997. A resposta foi sim. Perguntado sobre o vereador Jucinei de Carvalho, seu denunciado José Alvim Carvalho Vieira procedeu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, cometendo infração política administrativa nos termos do artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 1967, a resposta foi sim. Perguntou ao nobre vereador José Alvim Carvalho Vieira, seu denunciado José Alvim Carvalho Vieira procedeu de modo incompatível com a dignidade e do decoro do cargo, cometendo infração política administrativa no termo do artigo 7º, inciso 3º da Lei 201 de 1967, a resposta foi não. Eu, Danival Roberto Vieira, respondo sim ao questionamento que seu denunciado José Alvim Carvalho Vieira procedeu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, cometendo infração política administrativas nos termos dos artigos 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 1967. Portanto, com relação à acusação feita na denúncia, ocorreu votação de 6 vereadores a favor da sua procedência e 1 voto contrário. Por consequência, nos termos dos artigos, no termo do Decreto 201 de 1967, pelo fato do denunciado José Alvim Carvalho Vieira ter procedido de modo incompatível com a dignidade do decoro do cargo de vereador do município de Serranos, e tendo ocorrido prática de crime descrito no artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 1967, procedeu de modo incompatível com dignidade do decoro do cargo, cometendo infração política administrativa sujeito à administração pública e, por consequência, tendo ocorrido infrações políticas administrativas com os poderes em que obediência da lei e a justiça. A pedido da defesa, a técnica foi requerida que levasse ao plenário e fosse mantido todos os direitos políticos e função pública do senhor José Alvim Carvalho Vieira, muito embora não concordando com a decisão proferida dos novos vereadores, o pedido foi levado a voto e foi acatado por unanimidade dos vereadores. Declaro cassado o senhor José Alvim Carvalho Vieira no cargo de vereador municipal de Serranos. O senhor presidente encerra a presente reunião extraordinária do 2º ano da 16ª legislatura e declara encerrado o processo político-administrativo 06/2018. Levante-se a sessão do que constar, lavrar-se a presente ata
e que depois aprovada será lida, aprovada e assinada pelos vereadores que participaram da reunião. Vereador Danival Alberto Vieira, presidente. Vereador Vanderlei de Paula, vereador Sidney de Carvalho, vereador Denis da Silva Alves, vereador Vanderlei Antônio da Costa, vereador Manuel Valzinho da Silva, vereador José Alvim de Carvalho Vieira. O vereador Manuel quer fazer uma ratificação. Eu, vereador Manuel Cozinha. Aqui é eu. Abaixo. Eu, vereador Manuel Cozinha Silva, ratifico declaração de que o denunciado José Alvim de Carvalho Vieira procedeu de modo incompatível com o identificador ou declaro do cargo cometido infração política administrativa no termo de artigo 7, inciso 3 do Decreto-Lei 201/63. 67. Isso aí é uma ratificação porque é erro da ata e a ata já ficou pronta. Aí a ratificação do voto, de comprovação de todos aqui, não foi mencionado o voto do vereador Manuel na ata. Aí então é a ratificação dele. E é isso aí. Os vereadores que aprovam a ata com a ratificação do vereador Manuel permaneçam como se encontra. Aprovado. Oficiar. Leitura de correspondência recebida. O amor só é lindo quando encontra alguém que nos transforma para o melhor que podemos ser. Douglas e Nari Allen convidam para o seu casamento a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2018, às 17 horas, no Centro de Convenção em Seritinga, Minas Gerais. Após a cerimônia, a recepção acontecerá na comunidade da Capela, Serranos, Minas Gerais. Convite do Filipe Passinha. Leitura da indicação número 08 de 2018, de autoria do vereador Denis da Silva Alves. Indicação número 8 de 2018. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve vem no uso de suas atribuições e na forma regimental, após dada ciência ao douto plenário desta abreja Casa Legislativa, solicito Vossa Excelência que encaminhe a presente indicação ao senhor Prefeito Municipal, para que, através do setor competente, providencia o desentupimento do bueiro e a pavimentação da rua 7 de setembro, na altura dos números 263 a 345. Justificativo. Justifica-se devido à quantidade de barro que há no local, dificultando assim a entrada dos moradores em suas residências. Observação. Caso não seja tomada as providências em 60 dias, encaminhe ao órgão competente. Sala das reuniões, plenário, vereador Edmundo do Vale Vieira, em 26 de novembro de 2018. Denis da Silva Alves, vereador do PT. Desejo fazer uso da palavra? Senhor presidente, pedir a colaboração dos vereadores que seja aprovada essa indicação, porque já faz tempo que está aberto lá, que foi
foi aberto lá aquele bueiro para passar umas manilhas lá, eu acho que já deu tempo suficiente para fazer a pavimentação ali, porque ele está causando prejuízo aos moradores já. Tem buraco lá de 50 centímetros já, senhor presidente. Eu peço aos demais vereadores a colaboração e aprovação dessa indicação. Obrigado, senhor. Em votação, a indicação número 08 de 2018. Os vereadores que aprovam a indicação permaneçam como se encontram. Aprovado oficial. Leitura da indicação número 09 de 2018, de autoria do vereador Dilcinei de Carvalho. Indicação número 9 de 2018. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, vem no uso de suas atribuições e na forma regimental, após dada a ciência do douto plenário desta abreja Casa Legislativa, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente indicação ao senhor prefeito municipal, para que, através do setor competente, providencie o desentupimento do bueiro e o fechamento do mesmo, que está em céu aberto, localizado na rua 7 de setembro, na abertura do número 441 e 442. Justificativo. Justifique-se por estar acumulando água e trazendo risco para os pedestres e veículos, devido estar aberto. Sala das reuniões, plenário vereador Edmundo do Vale Vieira, em 26 de novembro de 2018. Dilcinei de Carvalho, vereador do MDB. O vereador deseja fazer uso da palavra? Eu queria contar com a coisa dos novos colegas, que essas duas bueiras ficam localizadas na frente por Ilíndia. Aí está um risco dos pedestres e dos veículos. Já faz mais de uma semana que está choque e tudo lá, vira uma lagoa, né? Eu queria contar com a coisa de todos. Obrigado, presidente. Em votação, a indicação número 09 de 2018. Os vereadores que aprovam a indicação permaneçam como se encontram. Aprovado oficial. Projeto de lei número 011 de 2017. Esse é 2018. Estima a receita e fixa a despesa do município de Serranos para o exercício financeiro de 2019. O projeto já foi enviado para as comissões, agora a leitura, não precisa da leitura ou alguém faz questão? Vai no parecer? Aí a leitura dos pareceres. Faz parecer jurídico também? Isso. Parecer jurídico. Proposta do projeto de lei número 11 de 2018. Origem: Executivo Municipal. Emenda: estima a receita e fixa despesa no município de Serranos, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2019. Analisando o projeto de lei número 11 de 2018, que dispõe sobre estima a receita e fixa despesas no município de Serranos, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2019, proposto pelo prefeito municipal, Sr. José da Cunha Vasconcelos Filho, com o objetivo de fixar a lei de diretrizes orçamentárias do município de Serranos para o exercício financeiro de 2019. Projeto de lei número 11 de 2018. O Executivo Municipal tem como escopo estabelecer o orçamento do município de Serranos, Minas Gerais, alojando as despesas financeiras no orçamento conforme a determinação do corpo legislativo do projeto de lei número 11 de 2018, de origem do Executivo Municipal. A plena formalidade da apresentação da LDO, Lei Orçamentária Anual, pelo chefe do Executivo Municipal. Aliás, podemos afirmar que o Poder Executivo está cumprindo uma obrigação constitucional,
infraconstitucional e determinação da lei orçamentária, a lei orgânica municipal. Ele é competente do Parlamento Municipal analisar a LDO conforme disposição no artigo 33, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 33. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, do que se refere ao seguinte. Artigo 3º. Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. A previsão legal para a tal obrigatoriedade é válida pela Casa Legislativa de Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2002, cunhada como a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme determinação legal do artigo 1º, inciso 1º, artigo 2º da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 1º da Lei Complementar estabelece normas e fixas publicadas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, com amparo no capítulo 2º do título 6º da Constituição. Artigo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, que se previne de riscos de origem de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, e a obediência do limite de condições no que tange renúncia e receita, gerando a despesa com o pessoal da Seguridade Social e outras, dívidas socializadas e imobiliárias, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão e garantia de inscrição, o resto a pagar. Artigo 2º. As disposições dessa lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. A justificativa do Executivo Municipal propositura na Lei 11.011 de 2018 e de seguinte disposições financeiras do orçamento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e no adequação ao planejamento orçamentário municipal para o exercício financeiro de 2018. Portanto, podendo afirmar que a plena legislaridade e propositura da lei da LDO pelo Executivo Municipal, analisando o referido projeto, encontramos todos os elementos intrínsecos e extrínsecos na proposta da LDO para o exercício físico-financeiro de 2019. Concluo que o projeto de lei número 11 de 2018, proposto pelo Executivo Municipal, que dispõe sobre estima, receita e fixa despesa do município de Serranos para o exercício financeiro de 2019, que está de consonância com o ordenamento jurídico pátrio, em especial com a Carta Magna de 1988, Lei de Responsabilidade e também com a Lei Orgânica Municipal. Acreditando ser fase importante do planejamento administrativo do município e necessidades para implementação de políticas públicas e a legalidade orçamentária dentro das diretrizes do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), culminando com a execução da Lei Orçamentária Anual e do exercício financeiro de 2019, emitindo parecer favorável e prosseguindo a aprovação do projeto de lei número 11 de 2018. Ao meu parecer, Serranos, 26 de novembro de 2018, Marco Antônio Landim Pereira, OAB-MG 168659.
Parecer da Comissão de Legislação, Redação, Justiça, Poder Legislativo, Câmara dos Povos Serranos. Parecer 23 de 2018. Esta Comissão de Constituição e Justiça, após se reunir e analisar o projeto de lei número 11 de 2018, de proposição do Executivo Municipal, considerando o parecer jurídico devidamente apresentado e fundamentado, considerando que os requisitos foram exigidos e não apresentados vícios na juridicidade, considerando quanto à técnica legislativa acolher-se e declarar a sua suficiência normativa de sede constitucional e também em consonância da lei orgânica municipal. Resolve-se, por unanimidade dos seus membros, emitiu parecer pela legalidade do projeto de lei número 11, que dispõe sobre estima receitas e fixa despesas do município de Serrano, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2018. Câmara Municipal, Sala das Sessões, 26 de novembro de 2018. Presidente, vereador Denis da Silva Alves, PT. Relator, vereador Dicinei Carvalho, PMDB. Vereador Vanderlei Antônio da Costa, PP. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, tomada de conta de preços, Poder Legislativo, Câmara dos Povos Serranos, Minas Gerais. Parecer 13 de 2018. Essa Comissão de Finanças e Orçamento, tomada de preços, após se reunir para análise do projeto de lei número 11 de proposição do Executivo Municipal, considerando o parecer jurídico devidamente apresentado e fundamentado, considerando o parecer da Comissão de Legislação, Redação, Justiça, devidamente apresentado e fundamentado, considerando que a disposição legal na Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei Orgânica Municipal e no ordenamento jurídico pátrio como um todo, cuja competência e o crivo constitucional no mérito são dados ao Legislativo Municipal, considerando que a LDO está devidamente constituída com todas as especificações contábeis e orçamentárias, metas de prioridade definidas, metas fiscais definidas, riscos fiscais definidos e com consonância com a legislação mencionada acima, considerando que a LDO está devidamente instruída em todas as especificações, estima da receita e despesa para o exercício financeiro de 2019. Resolve-se, por unanimidade dos seus membros presentes, emitir parecer pela legalidade do projeto número 11 de 2018, que dispõe estima receitas e fixa despesas do município de Serrano, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2019, com as seguintes emendas apresentadas por esta comissão pela integridade dos seus membros, encaminhando-se para análise e aprovação do plenário. Câmara Municipal, Sala das Comissões, 26 de novembro de 2018. Presidente, vereador Vanderlei Antônio da Costa, PP. Relator Vanderlei de Paula, PT. Membro Denis da Silva Alves, PT. Proposta a emenda modificativa número 1. Projeto de lei 011/2018, Executivo Municipal. Emenda. Dispõe sobre a LDO, Lei Orçamentária Anual, que estima receita, prevê gastos para o exercício financeiro de 2019. Autoriza dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, tomada de preços, Vanderlei Antônio da Costa, Vanderlei de Paula e Denis da Silva Alves. Os seguintes vereadores que a subscrevem apresentam a seguinte emenda modificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 11 de 2018.
estima receitas e fixa despesa do município de Serrano, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2019. A emenda modificativa determina que a seguinte alteração na redação ao artigo 5º, inciso 1º do projeto de lei número 11 de 2018, que passa a ter a seguinte redação referente ao artigo 5º. Artigo 1º do projeto de lei número 12 de 2018, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a, artigo 1º, abrir créditos orçamentários até o limite de 5% da despesa total, fixando no orçamento do município, nos termos previstos no parágrafo 1º do artigo 7º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Câmara Municipal de Serranos, 26 de novembro de 2018. Proponentes: vereador Vanderlei Antônio da Costa, PP, vereador Vanderlei de Paula, PT, vereador Denis da Silva Alves, PT. Em votação, os pareceres junto com a emenda modificativa. Os vereadores que aprovam o parecer, os pareceres com a emenda modificativa, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em primeira votação, o projeto de lei número 11 de 2018, juntamente com a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em primeira votação. Esse projeto não pode ter dispensa de interstício, então ele tem que ser votado em outra sessão, a segunda votação. Projeto de lei número 12 de 2018, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais e as entidades que mencionam e dá outras providências. Leitura dos pareceres. Parecer jurídico. Proposta a lei 12 de 2018. Origem: Executivo Municipal. Emenda: dispõe sobre a concessão de subvenção sociais às entidades mencionadas e de outras providências. Analisando o projeto de lei número 12 de 2018, que dispõe sobre subvenções sociais e das entidades sem fins lucrativos para o município de Serranos, Minas Gerais e região. O referido projeto tem como condão de subvencionar as atividades e as ações desenvolvidas pelas entidades descritas no corpo do projeto número 12 de 2018, contribuindo com aporte financeiro e as atividades praticadas no propósito de cada uma das entidades mencionadas. O projeto de lei número 12 de 2018 do Executivo Municipal visa colaborar, trabalhar em parceria e financiar as entidades com subvenção pública no orçamento municipal, no orçamento do município de Serranos, Minas Gerais. O projeto, em tela, atende interesse da sociedade serranense em cumprir um papel de promover uma colaboração direta dos serviços desenvolvidos e prestar pela entidade sociais de Serrano, Minas Gerais, e do Hospital São Vicente de Paula, Iroca, Minas Gerais, que atende os municípios de Serrano, Minas Gerais. Com fulcro o artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, artigo 33, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município
especialmente do que refere o seguinte: concessão, auxílio e subvenções. Concluo que o projeto de lei número 12/2018, proposto pelo Executivo Municipal, dispondo sobre subvenções sociais às entidades sem fins lucrativos do município de Serranos, Minas Gerais e região e das outras providências, estão em concordância com o ordenamento jurídico pátrio, em especial com a Carta Magna de 1988 e também com a Lei Orgânica Municipal, emitindo parecer favorável ao prosseguimento do projeto de lei número 12/2018. Ao meu parecer, Serranos, 26 de novembro de 2018, Marco Antônio Landim Pereira, OAB 168659. Parecer da Comissão de Legislação, Redação e Justiça do Poder Legislativo, Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. Parecer número 22 de 2018. Esta Comissão de Constituição e Justiça, após reunir para analisar o projeto de lei número 12 de 2018, proposição do Executivo Municipal, considerando o parecer jurídico devidamente apresentado e fundamentado, considerando que os requisitos foram exigidos e não apresentados vícios de juridicidade, considerando a emenda feita pelos integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento tomada de preço, considerando quanto a técnica legislativa, acolhe-se a clareza e a sua suficiência normativa em sede constitucional e também de consonância com a Lei Orgânica Municipal. Resolve, por unanimidade dos membros, seus membros, emitir pela legalidade do projeto de lei número 12/2018, que é sobre subvenções sociais e entidades sem fim lucrativo para o município de Serranos, Minas Gerais e região, com a devida emenda modificativa apresentada e aprovada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Preços. Câmara Municipal, Sala das Comissões, 26 de novembro de 2018. Presidente, vereador Denis da Silva Alves, PT. Relator, vereador Cinei de Carvalho, MDB. Membro, vereador Vanderlei Antônio da Costa, PP. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Preço, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. Parecer número 12. As comissões de Finanças, Orçamento e Tomada de Preço, após se reunir para analisar o projeto de lei número 12/2018 em proposição ao Executivo Municipal, considerando o parecer jurídico devidamente apresentado e fundamentado, considerando que a disposição da lei orgânica que determina a propositura da fixação da subvenção para entidades sem fins lucrativos, considerando quando os valores fixados no artigo 1º da referida lei para que o exercício financeiro de 2019 para as entidades descritas que atendem à sociedade serranense, resolve-se, por unanimidade dos seus membros, emitiu o parecer pelo crivo do controle financeiro e legalidade do projeto de lei número 12, com aprovação das seguintes emendas. Modificativa desta comissão dispõe sobre concessão de subvenções sociais das entidades que menciona e das outras providências. Emenda modificativa proposta e aprovada pela integridade dos membros desta comissão, pugna pelo encaminhamento para aprovação do plenário desta Casa Legislativa. Câmara Municipal, Sala das Comissões, 26 de novembro de 2018. Presidente, vereador Vanderlei Antônio da Costa, PP. Relator, vereador Vanderlei de Paulo, PT. Membro, vereador Denis da Silva Alves, PT. Proposta a emenda modificativa. Projeto de lei número 12 de 2018, Executivo Municipal. Emenda. Dispõe sobre concessões de subvenções sociais às entidades que mencionam e das outras providências. Autoria: vereador membro da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Preço. Trocar a bateria, né? Não, só para trocar um negócio aqui, já pode. Pode?
Vanderlei Antônio da Costa, Vanderlei de Paula e Denis da Silva Alves. Os seguintes vereadores que se subscrevem apresentem a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei do Executivo Municipal 12 de 2018, que dispõe sobre a concessão de subvenção social às entidades mencionadas e das outras providências. A emenda modificativa determina que a seguinte alteração na redação: artigo 1º do projeto de lei número 12 de 2018, que passa a ter a seguinte redação referente ao artigo 1º do projeto de lei número 12 de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções sociais para o exercício de 2019 às entidades abaixo mencionadas. Seguintes valores: subvenção ao Conselho Comunitário do Córrego Fundo, R$2.000. Subvenção à Associação de Desenvolvimento Capela Ressacada, R$5.000. Subvenção à Casa da Cultura, R$5.500. Subvenção social a pai, R$2.500. Subvenção à Associação Comunitária de Desenvolvimento Familiar Cristão, R$5.000. Subvenção à Associação Comunidade Serranense da Rádio Fusão, R$3.000. Subvenção União Esporte Clube, R$15.000. Subvenção da Fundação Municipal de Saúde Serranos, R$300.000. Subvenção ao Hospital São Vicente de Paula, R$103.000. Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais, 26 de novembro de 2018. Proponentes: vereador Vanderlei Antônio da Costa, PP; vereador Vanderlei de Paula, PT; vereador Denis da Silva Alves, PT. Em votação, os pareceres junto com a emenda. Os vereadores que aprovam os pareceres juntamente com a emenda modificativa permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, o projeto de lei número 12 de 2018, juntamente com a emenda. Os vereadores que aprovam o projeto de lei juntamente com a emenda modificativa permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, questão de ordem. Vim pedir dispensa de tertício nesse projeto. Certo. Em votação, o pedido de dispensa de tertício do vereador Denis. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda votação do projeto de lei número 12 de 2018, juntamente com a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Oficiar. Projeto de lei número 13 de 2018, que fixa as diárias para prefeito, vice-prefeito e concede adiantamentos de diárias e institui o regime de reembolso aos servidores públicos efetivos e aos detentores de cargos em comissão do município de Serranos e dá outras providências. Leitura dos pareceres. Parecer jurídico. Proposta de lei número 13 de 2018. Origem do Executivo Municipal. Emenda. Apresenta dispositivos à lei número 912 de 26 de fevereiro de 2013 e fixa os valores das diárias para o prefeito e o vice-prefeito e concede adiamento diárias inconstitucional ou regime de reembolso aos servidores públicos efetivos e dos detentores de cargos comissionados no município de Serrano, Minas Gerais e das outras providências. Analisando o projeto de lei número 13 de 2018, que dispõe sobre a fixação dos valores das diárias para o prefeito, vice-prefeito, concede adiantamento de áreas
constitui o regime de reembolso aos servidores públicos efetivos e dos detentores de cargo em comissão do município serrano de Minas Gerais e das outras providências. E também, acreditando que tenha o cordão de acatar possíveis recomendações administrativas propostas pela Procuradoria da Comarca de Uruoca, uma vez que houve contato desse servidor público da referida com a promotoria a fim de saber o trâmite do projeto de lei nesta Casa Legislativa. O projeto de lei número 13 de 2018 do Executivo Municipal visa melhorar, adequar e aprimorar a legislação municipal sobre a concessão de diárias de viagem dos representantes do Executivo Municipal de Serrano de Minas Gerais. O projeto, em tese, pode estar atendendo interesse público emanado do Ministério Público da Comarca de Uruoca, Minas Gerais, sendo o interesse demonstrado pelo contato telefônico mencionado acima, por funcionário de representação do Ministério Público da Comarca de Uruoca, Minas Gerais, com fluxo do artigo 33, inciso 11, B da Lei Orgânica do Município, artigo 33, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente o que refere ao seguinte: concessão de auxílio e subvenções. Concluo que o projeto de lei número 3 de 2018, proposto pelo Executivo Municipal, disposto sobre a fixação dos valores das diárias para o prefeito e vice-prefeito, concedem adiantamento de diária e institui o regime de reembolso aos servidores públicos efetivos e os detentores de cargo em comissão do município serrano de Minas Gerais e das outras providências. Está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, em especial com a Carta Magna de 1988 e também com a Lei Orgânica Municipal. Emito parecer favorável ao prosseguimento da aprovação do projeto de lei número 13 de 2018. Ao meu parecer, Serranos, 22 de novembro de 2019, Marco Antônio Nadim Pereira, OAB, MG 1689-59. Parecer da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. Parecer número 21 de 2018. Esta Comissão de Constituição e Justiça, após se reunir e analisar o projeto de lei número 13 de proposição do Executivo Municipal, considerando o parecer jurídico devidamente apresentado e fundamentado, considerando que os requisitos formais exigidos e não apresenta vícios de juridicidade, considerando que a emenda feita pelos integrantes da comissão, considerando quando a técnica legislativa colhe-se e clareza a sua suficiência normativa em sede constitucional e também em consonância com a Lei Orgânica Municipal, resolve, por unanimidade dos seus membros, emitiu o parecer pela legalidade do projeto de lei número 13, que dispõe sobre fixação dos valores das diárias para o prefeito, vice-prefeito e concede adiantamento de diárias e institui o regime de reembolso aos servidores públicos efetivos e os detentores de cargo em comissão do município de Serrano de Minas Gerais, com a devida emenda modificativa apresentada e aprovada nesta comissão, Câmara Municipal, Sala das Comissões, 26 de novembro de 2018. Presidente, vereador Denis da Silva Alves, PT. Relator, vereador Dilcinei de Carvalho, MDB. Membro, vereador Vanderlei Antônio da Costa, PP. Proposta a emenda modificativa. Projeto de lei número 13 de 2018, Executivo Municipal. Emenda. Apresenta dispositivo à lei número 912, de 16 de fevereiro de 2013, que fixa os valores das diárias para o prefeito, vice-prefeito, concede adiantamento de diária e constitui o regime de reembolso aos servidores efetivos
e aos detentores de cargo em comissão do município de Serrano, Minas Gerais e das outras províncias. Autoria: vereadores, membros da Comissão de Legislação, Redação e Justiça: Denis da Silva Alves, Vanderlei Antônio Costa e Distineide Carvalho. Os seguintes vereadores que essa subscreve apresentam a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei do Executivo Municipal 13 de 2018, que acrescenta dispositivos na Lei 912, de 26 de fevereiro de 2013. A emenda modificativa determina o seguinte alteração na redação ao artigo 17 do projeto de lei número 13 de 2018, que passará a ter a seguinte redação, referente ao artigo 17 da lei número 980 de dezembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 17. Os servidores públicos detentores dos cargos comissionados deverão especificar as formas condicionais de como serão procedidos os pedidos de indenização por gastos com transporte, não podendo utilizar veículo particular para tal propósito. Sempre deverá empregar veículo oficial. Fica determinadamente proibido aos prestadores de serviço do Executivo Municipal os funcionários contratados à utilização de diária. Câmara Municipal de Serranos, 26 de novembro de 2018. Proponentes: vereador Vanderlei Antônio Costa, vereador Denis da Silva Alves, vereador Distineide Carvalho. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Preços. Poder Legislativo. Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. Parecer número 14 de 2018. Esta Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Preços, após se reunir para analisar o projeto de lei número 13 de 2018, de proposição do Executivo Municipal, considerando o parecer jurídico devidamente apresentado e fundamentado, considerando o parecer da Comissão de Redação, Legislação e Justiça apresentado e fundamentado, considerando que houve disposição na lei orgânica que determina a propositura da ficção das diárias aos agentes do Poder Executivo e funcionários efetivos, considerando quanto aos dispositivos apresentados com o presente projeto de lei, resolve-se, por unanimidade de seus membros, emitir parecer pelo crivo do controle financeiro e da legalidade do projeto de lei número 13 de 2018, com a concordância e aprovação da emenda modificativa proposta pela Comissão de Redação e Legislação. Desta forma, impugna pela aprovação do plenário desta Casa Legislativa. Câmara Municipal de Sala das Sessões, 26 de novembro de 2018. Presidente, vereador Vanderlei Antônio Costa, PP. Relator, vereador Vanderlei de Paula, PT. Membro, vereador Denis da Silva Alves, PT. Em votação, os pareceres juntamente com a emenda modificativa. Os vereadores que aprovam os pareceres juntamente com a emenda modificativa permaneçam como se encontram. Aprovado. Oficiar. Em votação, o projeto de lei número 13 de 2018, juntamente com a emenda modificativa. Os vereadores que aprovam o projeto de lei permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Queria novamente pedir dispensa de tertício do projeto. Em votação, o pedido de dispensa de interstício do vereador Denis. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda votação do projeto de lei número 13 de 2018, juntamente com a emenda modificativa. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Oficiar. Projeto de lei número 14 de 2018 autoriza o Poder Executivo Municipal filiar-se e contribuir-se mensalmente com a AMARGE, Associação dos Municípios do Alto do Rio Doce. Leitura dos pareceres.
Parecer jurídico, projeto de lei 14 de 2018. Origem, Executivo Municipal, emenda. Autoria do Executivo Municipal Serranos Gerais, afiliar-se e contribuir mensalmente com a Margem, Associação de Municípios do Alto do Rio Grande. Analisando o projeto de lei número 14 de 2018, que dispõe sobre a proposta de filiação e contribuição mensalmente do município serrano de Minas Gerais com a Margem, Associação dos Municípios do Alto do Rio Grande, proposto pelo Executivo Municipal, com a possibilitando uma melhor interação entre os municípios da Bacia do Rio Grande, com a peculiaridade econômicas e culturais mais próximas, produzindo ampliando uma proximidade de interação econômica, cultural e um melhor arranjo constitucional na micro-região dos municípios do Alto do Rio Grande. Projeto de lei número 14 de 2018. O Executivo Municipal visa melhorar, adequar e aprimorar as relações entre os municípios micro-região da Bacia do Alto do Rio Grande, norteando uma possibilidade de um melhor desenvolvimento, integrando nesta região e alicerçando uma melhor apresentação dos municípios do micro-região junto aos federativos da União e do Estado de Minas Gerais, com fluxo do artigo 33 da Lei Orgânica do Município. Artigo 33. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor todas as matérias de competência do município, especialmente do que refere ao seguinte: autorização para convênios em entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. Concluo que o projeto de lei número 14 de 2018, proposto pelo Executivo Municipal, dispõe sobre autorização para filiar-se e contribuir com a Margem, Associação dos Municípios do Alto do Rio Grande, que estão em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, especial com a Carta Magna de 1988 e também com a Lei Orgânica Municipal, emitindo parecer ao prosseguimento da aprovação do projeto de lei número 14 de 2018. Ao parecer, Serranos, 23 de novembro de 2018, Marco Antônio Landim Pereira, OAB 1686-59. Parecer da Comissão de Justiça, Comissão de Constituição e Justiça, Poder Legislativo, Câmara Municipal Serrana de Minas Gerais, Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 20 de 2018. Esta Comissão de Constituição e Justiça, após se reunir para analisar o projeto de lei número 14 de 2018, encaminhado pelo Executivo Municipal a esta Casa Legislativa, considerando o parecer do jurídico devidamente apresentado e fundamentado, considerando que a previsão do ordenamento jurídico pátrio e da lei orgânica municipal para tal análise, deliberação e aprovação de tal projeto de lei do Executivo, considerando que houve requisitos formais exigidos e não apresenta vícios de juridicidade, considerando que as técnicas legislativas acolhem a clareza e a sua suficiência normativa em sede constitucional, resolve, por unanimidade dos seus membros, emitiu parecer pela legalidade da propositura do projeto de lei número 14 de 2017, afirmando, por tudo que foi exposto e analisado, que é um bom projeto para a cidade de Serranos, pugnando pela aprovação do projeto de lei 14 de 2017, Câmara Municipal, Sala das Comissões, 26 de novembro de 2018. Presidente, vereador Denis Acilaus, PT, relator, vereador Cinete Carvalho, MDB, membro, vereador Vanderlei Antônio da Costa, PP. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Preço, Poder Legislativo, Câmara Municipal Serrana de Minas Gerais. Parecer 11 de 2018. Essa Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Preço, após se reunir para analisar o projeto de lei 14 de 2017, de proposição do Executivo Municipal,
considerando o parecer jurídico devidamente apresentado e fundamentado, considerando o parecer da Comissão de Legislação, Redação e Justiça apresentado e fundamentado, considerando que o custo final para que a mudança da associação que apresenta os municípios à margem é o menor para o Executivo Municipal, cujas vantagens para o município ficam devidamente explicitadas e claras, compreendendo um projeto com boa finalidade aos interesses do município de Serranos, Minas Gerais, considerando que o recurso previsto no orçamento municipal para tais programas e finalidades públicas resolve por unanimidade dos membros, impugna pela aprovação desse projeto e recomenda aos nossos nobres pares a aprovação em plenário, tendo em vista a boa proposta e finalidade tão objetivo descrito no projeto apresentado pelo Executivo. Câmara Municipal, Sala das Sessões, 26 de novembro de 2018. Presidente, vereador Vanderlei Antônio da Costa, PP. Vereador Vanderlei de Paula, PT. Vereador Denis da Silva Alves, PT. Em votação, os pareceres da comissão. Os vereadores que aprovam os pareceres permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, o projeto de lei número 14 de 2018. Os vereadores que aprovam o projeto de lei permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, questão de ordem. E novamente pedir dispensa de tertício desse projeto. Em votação, o pedido de dispensa de interstício do vereador Denis. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda votação do projeto de lei número 14 de 2018. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Oficiar. Uma justificativa. O vereador Vanderlei, hoje desde cedo, ele já me avisou que não podia vir devido ao problema do pai dele, problema de saúde. Aí desde cedo ele já deixou avisado que não poderia comparecer à reunião. E algum vereador deseja fazer uso da palavra? Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião e convoco os senhores vereadores a comparecerem à 19ª reunião ordinária do segundo ano da 16ª legislatura, no dia 10 de dezembro de 2018. Levante-se a sessão.